Olá, Shalom, graça e paz, que bênção que você está conosco aqui. Eu sou o pastor Gilbert e estou muito feliz de ter você aqui conosco aqui todos os domingos, né? Eu tenho recebido mensagens de pessoas que nos acompanham, eu fico feliz em saber que esse canal está alcançando várias pessoas, por mais que ainda são poucas pessoas, mas o pouco de pessoas que nós temos alcançado com este canal têm sido abençoadas, né? E eu tenho recebido alguns testemunhos de pessoas que estão dizendo, eu estou acompanhando aí, que bênção, né? Nosso canal é simples, a nossa produção é uma produção ainda caseira, mas chegaremos ainda num nível profissional para que tenhamos toda a estrutura para estar apresentando para vocês, tá bom? Nossa gravação aqui é praticamente ao vivo, né? Hoje a gente não tem muita coisa de montagem, mas Deus vai falar conosco poderosamente. Eu quero orar com você para que Deus possa falar conosco hoje, para que Ele possa ministrar ao meu e ao seu coração. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que nesse dia de hoje o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possa ser transformada pela Tua palavra e pela Tua presença. No nome de Jesus, venha revelar, meu Deus, a cada coração essa mensagem. Que não seja simplesmente mais uma palavra, mas seja a palavra que venha trazer transformação a cada vida que ouvir ela. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Eu quero convidar você para estar curtindo nosso canal, se inscrevendo também e ativa o sininho aí para que você possa receber as notificações, tá bom? Eu acredito que nós iremos voltar breve a ter os cultos na igreja, né? Na igreja local, ao qual eu sou pastor. Ainda não estamos tendo culto, né? Hoje é domingo, dia 10 de maio, estou gravando esse vídeo domingo 10 de maio, e nós não temos culto ainda, mas nós teremos culto. Quando tivermos culto, eu disse que eu vou tentar continuar alimentando esse canal aqui para as pessoas que não fazem parte da igreja local, para que elas venham receber as mensagens, tá bom? Se você é de Machacaliz, nós estamos na rua Milton Campos, 159, ali no centro de Machacaliz, tá bom? E os demais que são de fora, pode continuar nos acompanhando pelo canal, tá bom? Outra coisa é o seguinte, se você desejar abençoar o nosso ministério, tá? Ofertar ou dizimar, não sei o que você desejar fazer, eu coloco sempre na descrição um link, né? E através desse link você pode estar clicando e ofertando o valor que você desejar. Também no link eu tenho um curso bíblico, né? Um mini curso rápido, com apenas são 8 aulas em áudio. Esses áudios são muito informativos, muita informação. É um curso chamado Imersão Bíblica, nível 1, lá em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, tá bom? Vai falar muita coisa bacana, onde talvez coisas que você nunca ouviu, você vai aprender nesse Imersão Bíblica nível 1, tá bom? É bênção demais. É uma maneira de você estar abençoando o nosso ministério. Apenas R$ 29,90, tá bom? Depois que você adquirir, você vai ver que valeu muito a pena. A primeira aula que você ouvir, você vai ver que você vai aprender muita coisa, tá bom? Bora para a palavra. Eu tenho uma palavra hoje rápida. Espero que você entenda essa palavra, tá bom? Eu estive buscando de Deus para que o Senhor me desse uma palavra que seja simples, mas que as pessoas pudessem entender. Mas eu sei que quem revela é o Espírito Santo, né? E eu creio que hoje o Espírito Santo tem uma mensagem para você. Não é o pastor Júlio que vai pregar para você, mas é o Espírito Santo que vai falar no seu coração. Então, quero pedir para você, abra seu coração para essa mensagem, tá? Não endureça seu coração, para que possamos compreender aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você, mas espero que você possa abrir, né, a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para você correr lá, pegar a sua Bíblia, se você estiver acompanhando pelo celular, né? Tenha a sua Bíblia de lado, tenha uma caneta para você marcar, tá? É muito importante você marcar, porque depois que você voltar novamente, você vai lembrar, eu já passei por essa mensagem aqui, eu já passei por essa Bíblia, por essa passagem, por esse versículo, né? E Deus falou comigo outras coisas, então você vai somando, porque a Bíblia, né, ela é uma só. Só que a cada dia Deus vai revelando coisas novas, né? A Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda, né? Então, assim, a Bíblia nunca vai ficar velha, né? A palavra ela é a mesma, mas as revelações elas são diferentes. Deus a cada dia fala de maneira diferente. Já correu? Já pegou a Bíblia? Então vamos lá, Mateus capítulo 12, acompanhe comigo aí. Diz o seguinte: então alguns dos escribas
e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, né? Nós sabemos, né? Eu acho que você já sabe, né? Quem eram os escribas, quem eram os fariseus, né? Esses homens, eles faziam naquela época, eles eram eram os adversários, né? Contra o ministério de Jesus. Eles não apoiavam Jesus, eles tentavam jogar contra Jesus, jogavam ali as maneiras deles jogar, as palavras, tudo que eles faziam era para tentar fazer a armadilha para Jesus, né? Então eles disseram: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Preste atenção, naquela época, né, nós sabemos que naquela época sempre uma pessoa, quando ela aparecia falando da palavra de Deus, para que ela provasse que realmente ela era de Deus, ela tinha que dar um sinal, ela tinha que mostrar algum tipo de sinal, né? Então, foi assim com Moisés. Lembra Moisés, na época que Moisés chegou lá e ele mostrou para Faraó, mostrou para, né, que quem ele era, e assim eles pegaram esse costume das pessoas que dizem, se elas falam em nome de Deus, elas pediam um sinal. Consegue entender? Mas, às vezes, nos dias de hoje, ainda tem muitas pessoas, né, esperando um sinal, aguardando um sinal. Mas será, né, que realmente todos merecem um sinal? Né? Às vezes a gente fica assim, cadê o sinal? Será que nós estamos vivendo agora nos últimos tempos e tal? E acha que o sinal é para todos? Né? Vamos continuar vendo o que Jesus falou, tá bom? Se você puder acompanhar aí, tá bom? Deixa eu mudar aqui o versículo. Vamos lá. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera. Eu marquei aqui para você, né, uma geração má. Aquela geração, queridos, que geração é aquela? Era a geração de Israel. Jesus estava falando com o povo de onde? O povo de Israel. Amém? Então, note que nós não podemos fazer confusão com a palavra de Jesus, né? Jesus ele estava direcionando esta palavra, né, aqui para aquela geração. Que geração era? Uma geração má, né? O povo de Israel, eles ficaram um povo má, um povo, né, cheio de pecado e adúltera, né? E adúltera, né? Uma geração adúltera. Nós temos aqui, se nós começarmos a estudar, né, a palavra de Deus, quando Deus ele sempre fala do povo de Israel, Deus fala do povo de Israel como a esposa, né? Israel era a esposa de Deus, né? Então ele vai usar essa linguagem, né, de adúltera, porque o Israel, sendo a esposa de Deus, ela adulterou, né? Com o quê? Com os outros deuses, né? E começou a fazer coisas erradas. Se você gosta de ler, eu convido você para ler, né, um pouco do Antigo Testamento, e você vai ver que Israel ela se corrompeu, né? A nação de Israel se corrompeu e caiu, né, no adultério. E acabou que, não posso falar aqui nesse áudio, a ideia não é fazer uma pregação teológica, né? Mas aconteceu muita coisa, tá bom? Depois a gente fala sobre isso mais para frente. Então ele vai dizer: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Olha para você ver que interessante. Porém, ele vai dizer, porém, né, não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aqui eu quero que você compreenda uma coisa. Eu preguei sobre o profeta Jonas há uns cultos atrás aí, né? Se você voltar no canal, você vai ver as ministrações a ministração que eu falei sobre o profeta Jonas, palavra forte, né? Se você conhece, né, que bênção. Se você não conhece, Jonas foi aquele, né, que todo mundo sabe, desde que a gente é pequeno, aquele homem, né, o profeta que foi jogado no mar e comido por um peixe, né? Vamos falar que é baleia, mas vamos lá.
um grande peixe. A Bíblia diz que era um grande peixe, né? Só que Jesus, ele fala, geração má, não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Olha para você ver o sinal, né, que seria dado para aquela geração má. E aqui nós aprendemos alguma coisa, né? Jonas, quando Jesus diz esse sinal do profeta Jonas, nós aprendemos algumas coisas com Jonas, né? Qual as coisas que nós aprendemos com Jonas? Jonas, ele estava no mar, né? Só para recalcular aqui para você entender, Jonas estava no barco, né? no mar. Jonas estava no barco, e aí levantou-se um grande vento, grandes ondas, né? E a Bíblia fala que esse navio, ele ia afundar, né? Ele ia afundar, os marinheiros começaram a ficar com medo. E quando eles perceberam que estava acontecendo aquilo ali, Jonas estava dormindo. Aconteceu que Jonas, então, eles pegam Jonas e perguntam para ele o que aconteceu. Então, Jonas fala assim, não, faz o seguinte, me lança no mar para que vocês se salvem. Então, Jonas, ele foi lançado no mar para salvar os marinheiros, para salvar a tripulação daquele barco. Você consegue entender isso? Jonas foi lançado no mar para que aqueles marinheiros, né, fossem salvos, porque se ele não fosse lançado no mar, o que aconteceria? Aquele barco tinha afundado, né? Teria acontecido muita coisa, muitos prejuízos, né? E Jonas, ali, ele se lança no mar para salvar a tripulação. Amém? E o mar, né, ele mergulha no mar, ele entra no mar. Amém? E quando Jesus disse, não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que acontece? Tipologicamente aqui é como Jesus. O próprio Jesus vai dizer mais para frente, mas não quero, só um pouquinho, que eu quero falar com você aqui. Quando Jonas se lança ao mar e entra no mar, mergulhou no mar, ele salva a tripulação. Quando Jesus morre, ele salva as pessoas, ele salva os homens. Amém? Vamos lá? Vamos continuar? E ele diz, não será dado outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Amém? Vamos continuar. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Né? Nós sabemos que vai ter uma controvérsia aqui com outro evangelho, né? Porque Mateus está falando de uma coisa aqui, né? Na hora, não quero falar sobre isso agora, não quero focar sobre isso, mas tudo bem. Vamos lá, versículo próximo, 41. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração. Olha para você ver que interessante. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração. Mas que geração que os habitantes de Nínive vão levantar? Contra a geração de Israel. E a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. Olha para você ver, Jonas então, né, após acontecer ali aquele, né, que ele é lançado no mar, o peixe pega ele e tal, fica ali 3 dias no ventre do peixe, ele então vai para Nínive, e ali ele prega. As pessoas de Nínive, né, as pessoas de Nínive naquele lugar, eles ouviram a mensagem do profeta Jonas. E o que aconteceu com eles? Né? Eles ouviram a mensagem anunciada por Jonas. Amém? Você está conseguindo entender? Jonas levava a mensagem. Então, essa mensagem era de quem? Essa mensagem era de Deus. Deus tinha uma mensagem para o povo de Nínive. Amém? Você está conseguindo pegar aí? Deus tinha uma mensagem para o povo de Nínive. E Jonas era o portador da mensagem de Deus. Né? A mensagem de Deus, Jonas era o portador da mensagem de Deus. Amém? E eles arrependeram, eles ouviram essa mensagem. Eles ouviram essa mensagem anunciada por Jonas. Né? E vai dizer o seguinte, que
No dia do juízo, os habitantes de Nínive levantarão contra essa geração e a condenarão. Por quê? Porque os habitantes de Nínive ouviram e arrependeram. Amém? E esse povo, essa geração é má. Vocês que já leram a Bíblia, vocês verem. Eles ouviram, eles não deram ligação, eles não deram importância. Jesus estava ministrando. E Jesus, então, ele está ali dizendo para eles o seguinte: e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Ou seja, eles tinham à frente deles o próprio Cristo, o próprio Yeshua HaMashiach. Amém? E eles não estavam dando ouvidos para aquela mensagem. Nós temos algumas pessoas hoje que elas estão com um coração tão duro. O coração tão duro que se o próprio Cristo vier hoje e ministrar a palavra para eles, eles não vão acreditar. Eles não vão crer. Mas isso não vai acontecer. Porque Cristo não vai vir mais para pregar mensagem. Cristo não vai vir mais para pregar mensagem nenhuma. Ele já veio. Ele já veio como cordeiro. Agora, ele virá como leão. Essa mensagem ainda está sendo pregada, né, pelos seus discípulos. Né? Os discípulos de Jesus estão ministrando ainda, continuam pregando. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependa do seu pecado. Arrependa da sua situação. Mude de vida. Mude de vida. Você consegue entender isso? E aí, está dizendo, vós, né? Vamos continuar para dizer? Ele diz, e vocês têm à sua frente alguém maior do que Jonas. Maior do que Jonas. Imagina, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm alguém maior do que Jonas. Ou seja, se o povo de Nínive teve Jonas e eles arrependeram, imagina aquelas pessoas que estavam tendo a própria mensagem. Jesus é a mensagem, Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o verbo de Deus. É o que diz em João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Aquele povo estavam tão corrompidos, seus corações tão endurecidos, que eles não conseguiram compreender. Romanos diz que com a boca se confessa, mas com o coração crê. A fé vem pelo ouvir. Amém? Mas o coração tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Amém? Vamos à palavra, vamos continuar? Eu disse que a mensagem hoje seria rapidinha, né? 41. Paramos no 41, né? Esta mensagem, né? Marquei aqui, essa mensagem ela continua sendo anunciada para as pessoas. Não desvalorize a mensagem. Não desvalorize a mensagem. Todos aqueles, né, que são alcançados pela mensagem, é necessário emitir uma resposta. É necessário falar e dizer, sim ou não para a mensagem. A mensagem está sendo anunciada. Agora, nós estamos pregando, o que eu estou pregando para você, é a mensagem de Jesus, é o que Jesus falou, é o que Ele viveu aqui na terra. Amém? Versículo 42 diz, a rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Às vezes a gente fala assim, a rainha veio para ver a sabedoria de Salomão. Quando ela chega, ela entende que não teria como o ser humano, não teria como um homem ter toda aquela sabedoria. Aquela sabedoria, ela não vinha de Salomão, mas do próprio Deus. Amém? Aquela sabedoria vinha do próprio Deus. E Jesus continua dizendo, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão.
Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Meu Deus. Quando Deus vai criar o homem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A sabedoria estava ali com Deus. Vocês têm alguém maior que Salomão à sua frente. Você precisa compreender. Entenda isso. Muitas pessoas têm buscado sabedoria terrena. Muitas pessoas têm buscado sabedoria em lugares, né, em homens. Mas Jesus diz, vocês têm à sua frente alguém maior do que Salomão. Tem muitas pessoas que dizem que Salomão era o homem mais sábio da terra. Ei, você agora tem na sua frente, está vendo essa tela aí? Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Jesus. Essa não é a palavra de Salomão, não. Salomão, ele escreveu aqui Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Mas a palavra não é de Salomão. A palavra é de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo. Amém? É isso, meu querido. Talvez você esteja perdido ainda. O que falta em você é compreender a palavra. Nós vivemos numa outra geração agora. Vamos trazer o contexto para a nossa geração. Vivemos numa geração que muitas vezes tem não dado ouvido para a palavra de Deus. O tempo está se esgotando, né? O tempo está acabando e muitas pessoas têm vivido na incredulidade. Chega de viver na incredulidade. Porque quanto mais você vive na incredulidade, quanto mais você vive uma vida da maneira que você quer viver, as coisas tendem a dar errado na sua vida. Talvez você está dizendo assim, pastor, tem muita coisa errada acontecendo na minha vida. Tem muita coisa, pastor, que na minha vida não está dando certo. Algo errado não está certo. Tem alguma coisa errada. Analise. Comece a dizer, Deus, o que eu tenho feito de errado? Espírito Santo revela para mim. Amém? Note que a mensagem ela está vindo até aqui. Ela começa a seguir um contexto. Ela vem seguindo um contexto. E quando chega aqui, eu só vou dizer mais 2 versículos para você para a gente finalizar, tá bom? Quando chega aqui, Jesus ele vem falando de uma coisa e passa tal. E daqui para frente, parece que mudou. Mas então vai vir uma advertência. E quando ele estava dizendo, Deus, eu preciso de uma mensagem, eu preciso de uma palavra para pregar para os teus servos. O que eu vou pregar nesse domingo? E veio essa mensagem, veio essa palavra, sabe? E eu quero que você acompanhe comigo. Daqui agora vai vir o versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não pode o encontrar. Aqui eu quero chamar a sua atenção, tá? Aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Diz o seguinte, olha para você ver, a mensagem está vindo, né? A mensagem Jesus está dizendo, aqui tudo são palavras de Jesus, a minha Bíblia é escrita em vermelho. E quando o espírito imundo, pronto, deixei aqui em destaque a palavra imundo. O espírito imundo, né? Ou seja, não é espírito de Deus. Porque o espírito de Deus é santo. Amém? Pegou aí? E quando o espírito imundo, o que é um espírito imundo? Um espírito sujo. Um espírito mau. Imundiça. Amém? Coisa que não é de Deus. Espírito das trevas. E quando o espírito imundo tem saído do homem, peraí. Por que esse espírito imundo sai do homem? Ele sai do homem muitas vezes quando o homem ele é alcançado pela palavra. O homem é alcançado por essa palavra, por essa mensagem.
Ele recebe a mensagem. Ele vai atrás da sabedoria de Deus. E essa mensagem chega nele. Esse espírito imundo, ele não suporta aquilo ali. Porque o homem, então, quando ele recebe essa palavra, essa transformação, ele começa a mudar a sua vida. E esse espírito imundo, ele não suporta e sai. Amém? Só que este homem que recebeu essa palavra, essa mensagem, começou a transformar a sua vida, algumas dessas pessoas, eles começam a querer ser mudados pela religião. E aí eles viram religiosos. Eles querem mudar, mas eles querem carregar costumes, coisas da religião. Essas coisas da religião, e aí a pessoa firma a sua vida, firma a sua casa, aonde? Nas coisas religiosas, nos costumes religiosos. E aí que está o problema. Porque se você firmar a sua vida, a sua fé nas coisas religiosas, não vai ter sustentabilidade. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. E aí, esse espírito imundo, o que ele faz? Ele sai do homem. E anda por lugares áridos. Anda por lugares desertos. Buscando repouso. Mas vamos lá. Qual é o tipo de repouso? Né? Qual é o tipo de repouso que um espírito imundo quer? Com certeza não é o tipo de repouso que você quer. Não é o tipo de repouso que Deus quer para o homem. Porque o repouso que o homem quer paz. O homem quer paz. O homem não quer viver uma vida de luta, uma vida de guerra. O homem quer chegar em casa, quer ter paz com a sua família, com a sua esposa, quer ter paz com a sua vizinhança, quer ter paz no seu trabalho. Ele quer esse tipo de repouso. Mas qual o repouso que o espírito imundo quer? O repouso que o espírito imundo quer é o repouso, né, que ele quer é de um lugar vazio. Ele anda por lugares o quê? Áridos, vazios. O lugar que ele quer é onde não tem luz. Um lugar que não é santo. Um lugar que não é transformado. Está conseguindo entender? Você lembra quando Jesus ele chegou e tinha um homem endemoniado? E aí os demônios olharam para Jesus e disseram: o que você quer com nós? Deixe-nos quietos. Porque Jesus ele tirava a paz. Ele tirava o repouso dos demônios. E o espírito não queria. Quando Jesus chegou, né, tinha um menino ali, quando Jesus aproximou do menino, o menino caiu no chão, não sei, eu já ministrei isso aqui. O menino cai no chão e começa a se debater e começa a ficar, o diabo começou a ficar inquieto, porque o diabo, né, ele quer ficar repousado, ele quer repousar. Ei, meu Deus, fala Jeová. Ele quer repousar em alguns lugares. Só que quando ele não encontra, vamos lá. Então ele diz: voltarei. Aqui eu quero que você compreenda isso aqui. Você precisa compreender. Você precisa compreender isso aqui. Você tem que marcar na sua Bíblia, irmão. Você tem que marcar isso aqui, que isso aqui é forte demais. Ah, pastor, eu já ouvi essa mensagem. Vou parar que eu já ouvi. Ei, não para não. Não para não. Não para não, que hoje o Espírito Santo vai falar com você algo diferente. Amém? Olha para você ver o que está dizendo. Então diz: voltarei para a minha casa. Olha para você ver o que o espírito imundo vai dizer. Voltarei para a minha casa. E aí eu te pergunto, que casa é essa? Voltarei para a minha casa. É o inferno? Será que é o inferno? Às vezes a pessoa fala: o diabo mora no inferno. No inferno? No inferno não é o lugar que ele quer morar, não.
Para começar, o inferno não tem ninguém, está vazio, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Voltarei para a minha casa. Voltarei, ou seja, se ele vai voltar é porque ele teve antes. Onde é a casa desse espírito imundo? Lá para onde ele saiu, na vida do homem. Mas por quê? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Por quê, pastor? O que está dizendo aí, voltarei para minha casa? Bom, se você que gosta de estudar, eu vou indicar para você ler o capítulo 25 do livro de Levítico, tá? Leia o capítulo 25, que você vai compreender ali. Aquilo ali dá para você entender, mais ou menos. Depois eu quero ministrar depois aqui uma série de estudos, né, sobre o ano do jubileu, para que você entenda, o ano sabático e o ano do jubileu. Amém? Por quê? Voltarei para minha casa. Por que que o homem, né? Por que que o homem, o diabo, ele acredita que o homem é a casa dele? Porque Adão, lá atrás, quando pecou, entregou as chaves para o diabo. Pegou aí? Vamos lá. Voltarei para minha casa. Então o diabo, ele acha que o homem é dele. Consegue entender? Igual aquelas pessoas que... não tem aquelas pessoas sem teto, né? Aqueles pessoal lá do... Não sei nem o nome deles, não. Que ele chega nos lugares e se achar a casa vazia, eles invadem apartamentos, né? Invadem os apartamentos, invadem, né, aqueles lugares lá, invadem as casas e mora e fica ali. Ah, estava vazio, invadi, entrei. Mas é deles? Não, né? Não. Mas eles, então, falam que é deles. Mas vamos lá. De onde sair? E voltando, né? E quando ele volta, ele acha o quê? Desocupada. Aqui, meu irmão, aqui tem uma... Meu Deus. Quando ele volta, ele acha a casa desocupada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantas pessoas deveriam ocupar esta casa, deveriam manter uma ocupação nesta casa? Só que, quando ele volta, ele acha a casa o quê? Desocupada, sem ocupação. Meu Deus. Porque Deus não pode conviver com o pecado. Tem muitas pessoas que querem conviver com o pecado e com Deus ao mesmo tempo. É difícil. É difícil. Você está entendendo? Eu não queria pesar muito, não, mas eu tenho que pesar, irmão. Tem que pesar. Não tem como você falar assim, eu vivo com Deus na minha vida, eu tenho Deus na minha vida. Eu vejo muitas pessoas batendo no peito e falam, eu tenho Deus na minha vida. Mas a casa está desocupada. Sabe por que a casa está desocupada? Porque a pessoa, ele quer tomar conta da casa. Ele quer organizar a casa. A própria pessoa quer organizar tudo, do jeito dela. Quando você quer organizar a sua casa, né? Quando eu falo de casa, eu estou falando de vida. Quando você quer organizar a sua vida do seu jeito, Deus então tem que sair. Então, vai dizer, ele volta e acha a casa desocupada. Essa ocupação aqui está falando de Deus. Amém? Está falando de Deus. Acha a casa desocupada. E tem mais. Acha a casa desocupada, varrida e adornada. Acha a casa limpa. Sabe por que está limpa? Porque quando essa pessoa, né? Vamos lá. Quando essa pessoa estava com o espírito imundo, essa casa estava cheia de imundície, cheia de coisas erradas. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa então, né? Ela vai lá, ela começa
ouvir a palavra e começa a ser transformada. Essa casa começa num processo de limpeza. Amém? Essa casa começa um processo de limpeza. Jesus começa a mudar, começa a limpar essa casa. Começa a varrer essa casa. Começa a mudar algumas coisas de lugar, começa a mudar, né? Lembra daquela canção que nós cantamos? Começa a mudar muita coisa. Mas o que acontece, pastor? O que acontece é que no meio dessa caminhada, o que acontece é que no meio desse caminho, essa pessoa muitas vezes, né? Essa pessoa muitas vezes ela toma a decisão de fazer da maneira dela. E quando ela começa a fazer da maneira dela, a casa tem que ficar desocupada. Porque Deus, Ele tem que ser Senhor na sua vida. Ou Deus é Senhor na sua vida, ou não é Senhor na sua vida. Para que Deus seja Senhor na sua vida, Ele tem que tomar o controle, Ele tem que governar. Porque Deus não divide o seu senhorio com ninguém. Às vezes, eu já vi algumas imagens, né, na internet, onde tem uma mão, né, e de um lado representando Deus e de outro lado representando o diabo, e numa quebra de braço. Ou algumas pessoas, né, mostrando uma ilustração, né, que tem o homem em cima do muro, né, e Deus de um lado e o diabo do outro. E a pessoa ali em cima daquele muro indecisa. Mas não existe isso. Não tem como ficar no meio. Ou Deus está dentro da casa, ou Deus não está dentro da casa. Se Deus não está dentro da casa, ela fica vazia. E se essa casa fica vazia, por mais que essa casa, né, ela esteja varrida e adornada, tem muita casa assim, ela tá bonita, tá bonitinha, tá varrida. Por quê? Porque Deus veio e varreu. Ah, fulano de tal, meu Deus, moço, fulano de tal tinha uma vida ruim, né? Bebia cachaça e tal. Bebia muito. Eu estou dando só um exemplo aqui, tá? Bebia muito. Agora não bebe para a honra e glória de Deus. Tudo bem. A pessoa conheceu Jesus. Mudou de vida, não bebe mais. A casa, pegou? A casa, a vida da pessoa está bonita. Está varrida. Está adornada, mas está desocupada. Sabe por quê? Porque a pessoa, em vez de deixar Deus continuar a transformação, em vez da pessoa deixar Deus continuar fazendo as mudanças necessárias, a pessoa simplesmente diz, não, até aqui basta. Eu quero que fique assim. O sofá tem que ficar ali, a mesa tem que ficar aqui. Ei, eu quero assim. Só que aí dá um problema. Se Deus não está agindo, a casa fica desocupada. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim. Bonito de aparência. Uma vida de aparência. E diz, eu sou crente. Crente vazio. Crente sem Deus. Crente vazio que não tem a presença de Deus. E o diabo está voltando. O diabo está vindo. E quando esse diabo chegar, ele vai encontrar como? Ele vai encontrar desocupada. Porque o que chama a atenção do diabo é achar a casa desocupada. Porque se a casa está desocupada, ele pode entrar. E quando ele entra, ela não fica varrida e não fica adornada. Eita, porque no próximo versículo você vai ver aí que ele vai fazer uma bagunça e vai ficar muito pior do que era antes.
Lembra que eu falei daquelas pessoas que invadem casas, invadem apartamentos, né? Lá nesse lugar grande aí, naquelas... Se ele chegar lá e achar morador, eles não invadem, não. Deixa eu te falar aqui. Vida desocupada, vida sem Deus. Oh, é alvo do diabo. Só que esta casa não volta para ficar igual estava antes. Ela vai voltar a ficar pior. Muito pior. Muito pior. Pastor, por que essa mensagem agora? Porque tem muitas vidas que nesta época de quarentena estão desanimando, estão se esfriando. E nessa hora que deveria estar ocupados, enchendo a casa, né? Não estou falando de casa física, enchendo a vida de Deus, enchendo a vida de mais de Deus, buscando mais, lendo mais Bíblia, né? Clamando mais a Deus, eles estão pausando. Não está deixando Deus trabalhar, não está deixando Deus agir. E aí o que vai acontecer? Muitos nessa pandemia, muitos nessa quarentena, estão sendo traçados pelo diabo. Meu Deus, eu estou vendo muitos pastores falando sobre isso. Muita gente que nessa quarentena se revelou. Aqueles que estavam escondidos, né? Que já estavam vazios, aqueles que já estavam com a casa desocupada, agora eles entraram na fase do que? O inimigo já chegou e já tomou a casa. E já bagunçou. Pessoas que não bebiam, estavam tranquilos, sem beber, já está bebendo. Pessoas que não usavam droga, já está usando. Ei, irmão, como está a sua casa? Como é que está a sua casa? Está ocupada por Deus? Porque se estiver ocupada por Deus, ele tem que continuar fazendo as mudanças. Ele tem que continuar transformando você. Ah, mas eu não, pastor, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. Ei, se você acha que a casa é sua, enquanto você achar que a casa é sua, o diabo vem, porque é dele. Quando você falar essa casa que é de Deus, aí você vai entender. O apóstolo Paulo disse assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é forte demais. Isso é forte demais. E eu tenho certeza que se você está pensando aí, está compreendendo o que eu estou dizendo, essa mensagem simples, mas objetiva, direto no... Eu sei que a sua vida vai mudar. Vai continuar mudando. Se o diabo já estava já rondando ali, já olhando o terreiro da casa para entrar, ele vai ver que está vindo, opa, não posso entrar não, que está voltando de novo. Está voltando de novo, esse lugar não me pertence. Amém? Eu quero finalizar essa mensagem. Eu quero orar para a gente finalizar a mensagem. E aí eu tenho os avisos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. E eu acredito que o Senhor está falando e falou em cada coração. No nome de Jesus. Pai, não deixe essas pessoas confundidas. Não deixe, meu Deus, essas pessoas enganadas por elas mesmas. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então, Deus, não deixe que essas pessoas estejam enganando a si mesmas, a si próprias, mas que o Espírito Santo esteja revelando a elas. Elas sabem, a consciência delas sabem o que elas devem fazer, o que não devem fazer. E eu sei que no nome de Jesus, o Senhor já está transformando essas pessoas, essas vidas. Ó Deus, que onde estiver agora, meu Deus, uma casa que já está à beira da invasão do diabo, que essa pessoa volte atrás e entregue o controle e o domínio para Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém? Que bênção, né? Chegamos ao final e eu quero convidar você, né? Você que gosta do nosso trabalho, se você não ouviu as nossas mensagens anteriores, eu quero convidar você a ouvir as nossas mensagens anteriores. São palavras rápidas, né? Hoje já foi um pouquinho grande, já passou de 45 minutos.
né? Mas eu creio que você foi muito abençoado por essa palavra. E eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem com alguém, né? Talvez você conheça alguém que está começando a enfraquecer na fé, começou aí, né, desandar. Manda essa mensagem para essa pessoa, né? Quem sabe essa pessoa não ouve essa mensagem aí, e o Espírito Santo toca no coração dela e ela é transformada. Eu creio nisso, Deus é poderoso. Amém? Então, esses são os avisos que eu tinha, né? Convidar você a curtir, a comentar no final aí, diga pelo menos glória a Deus, deixa comentário, porque os comentários ajudam, né, o YouTube a expandir mais os nossos vídeos, tá bom? Se você quiser até compartilhar o link no Facebook, tá? Para as pessoas virem para cá também e curtir os nossos vídeos, será também uma bênção, será um prazer, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Shalom, graça e paz. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo,
coisas de